Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, na Bíblia, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Carta de Tiago. Meus irmãos, esta epístola, como acabamos de falar, Tiago, ela foi escrita pelo apóstolo Tiago, meio irmão do Senhor Jesus Cristo. Esta epístola, ela aborda o tema do sofrimento, das provações do cristão. E Tiago aborda sobre o sofrimento de uma forma breve e prática. Tiago, ele escreveu esta carta, como diz aqui no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então ele escreveu esta carta para as 12 tribos da dispersão. Isso significa que seus principais leitores, como os judeus, eles viviam fora de Israel. Estes irmãos judeus estavam passando por grandes provações, dificuldades, a partir do ano 50, com a morte de Estevão. Eles então tiveram que sair de Jerusalém e viviam então em outras regiões do império, e eles estavam então passando por grandes provações devido à perseguição que ocorreu após a morte de Estevão. Esses irmãos judeus perderam suas casas, perderam sua terra natal, além de seus bens, e estavam sendo perseguidos. Então Tiago escreve esta carta principalmente para estes irmãos que estavam dispersos e que de uma maneira estavam sendo esquecidos pela igreja de Jerusalém. E ele sempre traz então uma palavra para que os irmãos, diante das provações, permanecessem então fiéis e alegres no Senhor. Então o título desta mensagem é Ensinamentos acerca das provações da vida. Vamos então procurar extrair alguns ensinamentos acerca das dificuldades, das provações da vida que Tiago aqui expõe. E eu pergunto para você, ouvinte, meu irmão, minha irmã, como você enxerga, como você enfrenta as provações da vida? Sendo crente, sendo servo do Senhor, como você enxerga? Como você reage diante das dificuldades e das provações da vida? Meus irmãos, nós sabemos que entregar a vida a Cristo
não significa estar isento de tribulações. Muito pelo contrário. Todos nós conhecemos muitos exemplos de irmãos, de servos do Senhor Jesus Cristo, que já sofreram ou ainda sofrem com provações, com dificuldades, com adversidade. Então, as provações são inevitáveis, são uma realidade na vida de todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Repetindo, as provações são inevitáveis. As provações são uma realidade na vida de todos os servos do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que nós passaríamos por provações, passaríamos por aflições. E isto está relatado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando o Senhor Jesus afirmou: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Palavras do Senhor Jesus Cristo para todos os seus discípulos. No mundo tereis aflições. Mas ele também afirmou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, as aflições da vida são uma realidade na vida de todos nós que estamos servindo a Deus. Mas nesse texto lido, no texto que nós lemos aqui, Tiago, do capítulo 1 aqui, do versículo 2 ao versículo 4, o texto nos traz alguns ensinamentos acerca das provações, das adversidades pelos quais Deus nos permite passar. Provações que Deus nos permite passar. Então aqui tem alguns ensinamentos e que nós estaremos aqui então falando. O primeiro ensinamento que nós encontramos aqui nesta epístola, no texto lido, é que as provações devem ser consideradas e reconhecidas como motivo de alegria. Preste bem atenção. O texto está nos ensinando que as provações que nós estamos passando, que nos atingem, elas devem ser consideradas e reconhecidas como motivo de alegria. Mas, pastor Edson, isto não é uma contradição? Não sou masoquista. Como pode, no momento de angústia, no momento de adversidade, momento de tristeza, como eu posso estar alegre? Então, esta alegria que está falando aqui, ela nos leva a ter uma esperança de que esta provação vai redundar em benefício. Sentimos o peso da provação, mas nos alegramos, porque sabemos que ela vai redundar em benefícios para nós. Então, observe aqui, meus irmãos, no versículo 2, que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Então, observe que este tende por motivo. Isso aqui indica o quê? Indica uma ordem categórica, uma ordem imperativa. Meus irmãos, tende por motivo. Isto sugere a necessidade de uma decisão, de se manter alegre,
mesmo diante das provações. E esta alegria vem do Senhor. Não perder a comunhão com Deus, não perder a alegria que o Espírito Santo nos proporciona. Então Tiago está aqui dizendo que mesmo diante das provações, dos ventos contrários, das adversidades, do sofrimento, é possível o crente manter uma comunhão profunda com Deus e ter alegria no coração. Normalmente isto não acontece com os ímpios, mas o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o gozo do Espírito no seu interior, e ele então tem que ter alegria, sentir alegria no momento da provação. Isto aqui é imperativo, é uma ordem, é uma determinação. Tende por motivo de grande gozo, de grande alegria. Então nós observamos aqui, neste primeiro ensinamento, que as provações são motivos de alegria, devem ser motivos de alegria para o crente. E ainda aprendemos que esta alegria, ela vem por uma atitude, uma decisão, uma determinação, é uma escolha do crente em manter-se alegre na adversidade. Então ele não pode ceder às pressões e perder a esperança no Deus, no seu Deus. Então precisamos ter esta atitude. Quando ele fala tende, isso nos leva a entender, a compreender que temos que ter uma atitude, uma determinação, é uma escolha, uma opção. Estou passando por uma provação? Estou, mas eu vou me manter alegre com o Senhor. Não vou deixar que esta provação afete a minha comunhão, a minha alegria com o Senhor. Vou estar na casa de Deus, vou glorificar a Deus, vou cantar, vou me alimentar da palavra, porque eu sei que Deus está no controle desta provação. Sou filho dele, entreguei minha vida para ele, então ele vai me dar a vitória. Também aprendemos aqui que esta alegria, no momento da provação, ela não é uma alegria pequena, ela tem que ser uma alegria grande. Observe aqui, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria. Olha aqui como o Tiago aqui está nos ensinando que mesmo diante da provação é possível, quando o crente tem uma atitude de estar diante do Senhor, de ele sentir uma alegria. E esta alegria não é uma alegria pequena, é uma grande alegria, grande gozo. Então esta alegria deve ser grande. Grande aqui nos fala da qualidade dela. Então é possível que no momento de grande provação seja o momento em que você vai sentir uma plena alegria no Senhor. Então, é o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui. Um outro ensinamento acerca das provações, das adversidades da vida, que nós aprendemos aqui com Tiago. Segundo ensinamento, as provações, as adversidades, os sofrimentos, as aflições da vida do verdadeiro cristão, elas são passageiras. Vamos ler aqui o versículo 2, aonde fala
meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, grande gozo, o passardes por várias provações. Veja que ele está dizendo passardes e não ficardes. Quando estamos passando por alguma coisa, isto é passageiro. Isto tem um tempo determinado. Não é algo fixo. Então é muito claro. Quando passardes e não ficardes. Então isto aqui nos indica que as provações, as aflições que nós, servos do Senhor, passamos no transcorrer da nossa caminhada cristã, elas não são eternas. As provações, uma hora, vão passar, meu irmão, minha irmã. As provações, meu irmão, minha irmã, vão findar. São passageiras, nem que seja na eternidade, mas sabemos que elas são passageiras. E nós podemos aqui citar exemplos na Bíblia de pessoas que, servindo a Deus com fidelidade, passaram por um período de provações e após foram então grandemente abençoadas. E nós citamos aqui José, que era um servo do Senhor, e ele passou por provações. José foi invejado, ele foi lançado numa cova, sabemos e conhecemos a história de José. Ele foi vendido, ele foi traído, ele foi escravizado, foi tentado pela mulher de Potifar. E o que mais? Foi encerrado numa prisão. Foram provações na vida de José, mas elas foram passageiras, tiveram um tempo. E após, então, ele ter passado por essas provações, ele chegou, então, um momento em que ele foi reconhecido e foi colocado num cargo elevado ali no Egito. Então, este é o segundo ensinamento que nós aprendemos aqui, que as provações são passageiras. Um dia elas vão terminar. Um outro ensinamento que nós aprendemos aqui com Tiago, o apóstolo Tiago, as provações são e serão várias e variadas ao longo da nossa jornada, da nossa vida. Então as provações são e serão variadas ao longo da nossa jornada. Diz o texto aqui, vamos ler aqui ainda o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passar de por várias provações. Então, o texto é claro. Durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, durante esta jornada terrena, nós iremos passar por várias provações. A palavra aqui no original, poikilos, qual é o significado desta palavra várias aqui? No original grego, a língua que foi escrita, o Novo Testamento, ela traz o sentido de multicolorido, ou seja, várias cores, ou seja, algo variado. Então, as provações da vida são multicoloridas, possuem
muitas cores, são várias e variadas. São de todas as formas. São várias e variadas. São provações na área familiar. Depois podem ocorrer provações na área conjugal, com seus vizinhos, no seu local de emprego e até mesmo dentro da igreja, no trabalho que nós fazemos da obra do Senhor. Quantas provações, quantas adversidades, quantos enfrentamentos. Então, as provações são várias, de várias formas, em épocas diferentes, de maneiras diferentes, de intensidades diferentes. E então, precisamos ter esta consciência que elas são várias e variadas. E nós podemos aqui citar o Senhor Jesus Cristo, que em tudo foi provado, ele foi tentado, e ele venceu todas as provações. E olhando para a vida de Jesus, nós observamos este ensinamento de Tiago, que as provações são várias e variadas. Por exemplo, Jesus, recém-nascido, foi levado para o Egito. Tiveram que fugir, José e Maria fugiram com Jesus para o Egito, uma prova para fugir da fúria de Herodes. Jesus teve uma infância muito simples, dificuldade. Já no início da sua juventude, da sua adolescência, começou a trabalhar como carpinteiro, ajudando José. Dificuldade, trabalhar como carpinteiro. Perdeu, entre aspas, o seu pai, José, ainda muito jovem. Jesus foi uma espécie de arrimo para a sua família. Jesus foi perseguido pelas autoridades religiosas dos judeus. Um outro tipo de provação, perseguido por autoridades religiosas. Ele foi traído por um de seus discípulos, Judas o traiu. Ele foi condenado injustamente. Jesus foi açoitado brutalmente e sofreu uma pena de morte, a pena mais cruel, crucificação, que tinha no Império Romano. Então, as suas provações foram várias e variadas. Então, meus irmãos, este é o ensino que aprendemos também aqui com Tiago. Mas quando nós observamos aqui pela Bíblia as provações do Senhor Jesus Cristo, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, sendo filho de Deus, o próprio Deus, ele aprendeu, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Então, quando passamos por provações, podemos aprender alguma coisa. O próprio Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e algumas nós mencionamos aqui.
Será que você que está passando por um grande sofrimento, uma provação na sua vida, no seu lar, com os seus filhos, você está aprendendo a obediência através do sofrimento, através das provações, das mais variadas possíveis. Nós aprendemos muitas coisas, somos edificados, somos fortalecidos e aprendemos principalmente a obediência. E sobre este ponto, sobre este ensinamento, nós também podemos dizer, reforçando que são várias e variadas e são passageiras, lá na carta de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, Pedro diz o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Então, é passageira. As tribulações, o sofrimento são variados no transcorrer da vida, mas são passageiros. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Um outro ensinamento que nós aprendemos: as provações são testes são provas da nossa fé. Veja aqui no versículo 3, que ele fala muito claro: sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Então, esta palavra aqui do original grego, aprovação, se refere, tem o sentido de ser refinado, como a prata e o ouro são refinados pelo fogo. Então está dizendo aqui que durante as provações nós somos refinados, como é refinado a prata e o ouro. E então as provações são testes, são provas da nossa fé. E aqui diz então claramente que quando somos provados por Deus, somos então aprovados, somos então refinados. Então a fé, ela é fortalecida, a fé é aperfeiçoada e a fé é purificada. Então aprendemos aqui que a nossa fé, ela é aprovada, ela é fortalecida por meio das provações. Então as provações são testes, provas da nossa fé. E nós podemos citar aqui um exemplo de uma pessoa que passou por um período de grande provação e a sua fé foi fortalecida. Uma fé mais madura, mais consistente. A pessoa, quando passa por uma grande provação, ele adquire uma grande maturidade, uma experiência. Podemos citar aqui Jó. Ele passou por um período de grande adversidade. E ele, quando terminou a sua prova, ele reconheceu que a sua fé foi fortalecida, se tornou um crente melhor. E ele diz lá, está registrado no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5,
depois de ter passado pelo processo de prova, diz lá o texto, ele pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia antes das provas só de ouvir. Ouvia falar que tu é poderoso, que tu liberta, que tu salva, que tu cura, que tu abre o mar vermelho, que o Senhor derruba as muralhas de Jericó. Eu ouvia falar acerca disso, mas agora, depois que eu passei por esta provação e que eu fui socorrido pelo Senhor, eu agora vi com os meus próprios olhos os milagres sendo realizados na minha vida. Então, as provações, elas fortalecem a nossa fé e ela também aperfeiçoa a nossa fé. Também aprendemos aqui um outro ensinamento. As provações sempre visam um propósito específico. Ou seja, final do versículo 3 e versículo 4, a provação da vossa fé produz a perseverança. Produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, as provações visam um propósito na nossa vida, tem uma finalidade específica, nos tornar cada vez mais perfeitos e completos. Através das provações, vem a perseguição, vem a luta, e esta produz a perseverança. E a perseverança do crente leva ele a se tornar uma pessoa mais perfeita e mais completa. Então, as provações visam este propósito, tornar o crente mais perfeito e mais completo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra em glória na revelação de Jesus Cristo. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então visa um propósito específico, paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ninguém jamais cresceu, foi fortalecido em tempos de paz. As verdadeiras e mais profundas lições da vida aprendemos, meus irmãos, na escola das provações, na escola do sofrimento. Meus irmãos, é nas fornalhas das provações que nós somos convidados a desistir da autoconfiança, da arrogância, para
depender e confiar exclusivamente em Deus. No momento de luta, de grande luta, nós somos convidados a desistir da autoconfiança e confiar única e exclusivamente no Deus que nos dará a vitória. Aprendemos a dependência de Deus, a depender dele. Tem momentos na vida que só ele pode nos ajudar. Satanás se aproveita da provação para tentar destruir a nossa fé. É verdade. Satanás procura na hora da provação destruir a nossa fé, colocando tristeza, revolta. Mas Deus utiliza a provação para fortalecer a nossa fé. E eu pergunto, o irmão, a irmã, tem aproveitado os momentos de provações para se fortalecer em Deus? Repito a pergunta, o irmão, a irmã, tem aproveitado os momentos de provação para fortalecer sua fé em Deus? Ou tem o irmão e a irmã desperdiçado esta grande oportunidade de crescer na fé, de se fortalecer espiritualmente, de se tornar um crente mais maduro? Para Tiago, para o apóstolo Tiago, a vida cristã amadurece na medida em que a pessoa persevera confiando em Deus diante das dificuldades, das tragédias, dos problemas da vida. Então, meus irmãos, terminamos esta mensagem dizendo que nós devemos nos submeter a este processo de Deus que está trabalhando em nossa vida. Temos de ter a consciência que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as lutas, em todas as provações. E que a nossa fé será testada pelas provações, mas nós seremos então grandemente abençoados. Portanto, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tribulações. Amém? Que Deus abençoe a todos.